Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui quem fala é o seu professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades. Hoje eu vou trabalhar como tema, com vocês, a natureza política do impeachment. Alguns podem perguntar, Guilherme, por que você está elencando esse tema? Pessoal, vocês devem ter observado que no dia 15 de março foi organizada em todo o Brasil inúmeras manifestações varreram o país, dia 15 de março, organizadas aí pelo movimento Vem Pra Rua. Vocês observaram que as manifestações tiveram um caráter multicausal, né? A favor da Operação Lava Jato, enfim, as investigações em torno do Petrolão, ou o escândalo envolvendo a nossa maior empresa estatal, que é a Petrobras. Vocês devem ter observado que foram protestos a favor das reformas políticas e alguns instrumentos da mesma. Vocês devem ter observado que a mídia bateu bastante também na questão envolvendo a nossa presidente Dilma, né, e as medidas aí de austeridade do segundo mandato. E uma das coisas que me gerou uma preocupação muito grande, eu acredito que eu enquanto professor, vocês enquanto educandos e profissionais, enfim, de diversas áreas, deve ter colocado, eu vi muito nas manifestações as pessoas com algum tipo de frase alusiva ao fora Dilma, ao fora corruptos, a questão do impeachment. Então não é querendo construir aqui no nosso canal uma polêmica, uma discussão em torno da política brasileira, não. O que nós estamos tentando aqui trazer para vocês é pessoas que estão se manifestando, isso eu sou absolutamente a favor. O canal Humanas em Foco é a favor de qualquer manifestação. Isso mostra a vitalidade de nossa democracia. Apesar de termos uma democracia bem verde, né, ainda bem imatura. Mas é óbvio que isso faz parte de uma democracia que quer e que se diz plena, ok? Mas é óbvio, me gerou essa preocupação. Rapaz, as pessoas estão pedindo o impeachment. Será que elas conhecem a lei? Será que elas sabem como esse recurso legal é utilizado? Qual é o trâmite legal que envolve o impeachment? Então, eu queria trazer esse tema para vocês, tá bom? Acho que esse é o nosso papel também enquanto cidadão. Então, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a natureza política do impeachment. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês a lei que define o impeachment no Brasil, que não é uma lei nova, diga-se de passagem, é uma lei, enfim, um pouco mais antiga. A lei 1079/1950, ou seja, lei número 1079 de 50, é uma lei antiga que define esse recurso legal e como ele pode ser utilizado aí, respeitando-se os mecanismos inerentes à nossa justiça, ao nosso setor judiciário, que é o impeachment. Primeiro definindo, né? O impeachment nada mais é do que um instrumento, um recurso legal, onde você impede um determinado político de realizar as suas atribuições. Primeiro, eu gostaria de lembrar a vocês que o impeachment parte da ideia do poder executivo. O que significa isso, Guilherme? Só quem pode ser impeachmentado no Brasil são os cargos políticos, e aqui eu os defino: presidente, governador e prefeito. Esses são os 3 cargos que sofrem impeachment no Brasil, tá bom? Então, primeira coisa, o impeachment parte da ideia do poder executivo. E aí vocês podem perguntar o seguinte: Guilherme, você vai discorrer sobre a lei? Não, eu gostaria de apontar na realidade, na prática, o que essa lei define, tá bom? Primeiro, quem pode pedir o impeachment? Ora, as pessoas ficam na dúvida. Quem afinal pode pedir o impeachment, galera?
qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão brasileiro pode pedir o impeachment. Entretanto, essa acusação ela tem que ser extremamente bem fundamentada. O que significa isso? Possuir provas, estar documentada, ser uma acusação de fato que tem e possui um fundamento, um embasamento para sê-lo, ok? Então, qualquer cidadão brasileiro pode pedir o impeachment. E aí você pergunta, mas Guilherme, e aí? Essa acusação, esse documento de um movimento social, de um grupo, enfim, de um indivíduo, segue para onde? Galera, 5 representantes de cada partido são aí escolhidos para acompanhar o pedido e, obviamente, realizar uma leitura do mesmo. E dessa forma, esses representantes encaminham esse documento para o presidente da Câmara dos Deputados. Atualmente, o posto é ocupado pelo Eduardo Cunha, do PMDB. Pois bem, aí o pedido do impeachment pode encerrar. O que eu estou dizendo para vocês é que o presidente da Câmara possui poderes para vetar ou não esse pedido de impeachment. Então lembrem-se, qualquer cidadão brasileiro pode pedi-lo, acusação fundamentada, documentada, 5 representantes de cada partido faz a leitura do mesmo e realizam um encaminhamento para o presidente da Câmara. E aí ele pode encerrar, porque ele tem o poder de vetar ou não. Então, aqui no nosso canal, a gente vai partir da suposição, a gente vai partir do pressuposto de que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, fez a leitura, contemplou o pedido de impeachment e foi favorável ao mesmo. O que é que o presidente da Câmara faz? Ora, muito simples, galera. O presidente da Câmara coloca para apreciação da Câmara dos Deputados. O que significa isso? O pedido vai ser votado. Lembrem-se que a Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados. E o pedido do impeachment só segue adiante se 2/3 da Câmara dos Deputados forem favoráveis ao pedido de impeachment. No caso de 513, 342 deputados têm que ser a favor do pedido de impeachment da presidente. Ok? Pois bem, conseguimos os 2/3. Partimos aí da suposição de que foi para a votação na Câmara dos Deputados e passou. A maior parte dos deputados foram favoráveis ao pedido de impeachment. E aí vai seguir para outra casa. Como nós sabemos, o nosso país, a nossa República Federativa, é bicameral. Após passar pela Câmara dos Deputados para apreciação, o pedido segue para o Senado. E vocês sabem que o Senado tem uma representatividade aí de 3 senadores para cada estado. Então, no total, nós temos 81 senadores. Novamente, o pedido vai para a apreciação, vai para a votação e 2/3 do Senado devem ser a favor do mesmo. No caso específico do Senado, 2/3 correspondem a 54 senadores. Novamente, galera, o pedido passou. Então lembrem-se, cidadão brasileiro, 5 representantes de cada partido, presidente da Câmara dos Deputados veta ou não, votação na Câmara dos Deputados, 2/3 tem que ser a favor, votação no Senado, 2/3 tem que ser a favor. Opa, conseguimos, galera. No Senado, novamente, a maior parte dos senadores, mais de 54 senadores, mais de 2/3, foram a favor do pedido de impeachment. E aí, depois do Senado, pensem aí, para onde se encaminharia o pedido? Galera, vai ser criada, vai ser formada, após a votação no Senado, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para novamente apreciar o pedido e se posicionar favorável ao mesmo ou não. Digamos que a comissão parlamentar de inquérito seja a favor do pedido, dá um parecer favorável. Saída do presidente.
O mesmo passa 8 anos inelegível. Perde seus direitos políticos durante 8 anos. Vocês devem recordar aí, sem dúvida alguma, década de 90, o impeachment do nosso presidente Fernando Collor de Mello. Vocês se recordam que o mesmo passou esse período inelegível e hoje, enfim, senador de Alagoas, né? Pois bem, Guilherme, tu já explicaste tudo. Formação da comissão parlamentar de inquérito, parecer favorável, saída do presidente, 8 anos inelegível. Estou querendo saber, de acordo com a lei 1079 de 1950, quem assume. Pois bem, galera, vamos ver quem assume. Primeiro, assim que a presidente sai do seu cargo, abre-se aí o que nós chamamos de uma vacância, a vaga, enfim, fica livre, e obviamente uma pessoa tem que assumir, né, enquanto chefe de executivo. Essa pessoa é o vice-presidente da República. No caso atual, Michel Temer, do PMDB. Quem assume? O vice-presidente. Mas, como nós aqui estamos querendo dissecar a lei do impeachment, nós vamos adiante. Digamos que o Michel Temer, enfim, gostaria de trazer como informação para vocês que o mesmo, antes até de se tornar vice-presidente da República, né, deputado federal em São Paulo, enfim, com muitas dificuldades em termos de votos, mas se tornou vice-presidente, digamos que o mesmo também saia, abra a vacância. Ou seja, comprovam aí que, além do presidente em exercício, o vice-presidente também estava envolvido em um caso de improbidade administrativa ou abuso de poder, enfim, que geralmente são os motivos mais fortes, enfim. Digamos que o vice-presidente também sai. Quem entra no lugar? Presidente da Câmara dos Deputados. No caso específico, Eduardo Cunha, do PMDB. Mas vocês devem ter visto nas últimas semanas que o ex-ministro, né, agora ex-ministro da Educação, Cid Gomes, após uma palestra lá na Universidade Federal do Pará, quando comentou que na Câmara dos Deputados teriam 300 a 400 achacadores, né, que numa tradução literal significa vigarista, né, pessoas que, enfim, realizam extorsão mediante chantagem. Ele vai à Câmara dos Deputados e o Cid Gomes, ao invés de se retratar, ao invés de realizar um pedido público de desculpas, na realidade o que o Cid Gomes faz é atacar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dizendo que o mesmo era um achacador, enfim, fazendo uma crítica severa, extremamente rigorosa aos chantagistas, né? Ele estava se referindo aos camaradas do PMDB, principalmente ao Eduardo Cunha. Digamos, galera, que o Eduardo Cunha comprovem o envolvimento do mesmo com o Petrolão, enfim, com a corrupção na Petrobras. O vice-presidente caiu em exercício, o presidente da Câmara que assumiu também caiu. Quem assume? O presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB. Então, saída da presidente, 8 anos inelegível, vice-presidente Michel Temer, PMDB, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, PMDB, presidente do Senado pela 4ª vez, Renan Calheiros, PMDB. Mas, Guilherme, supõe-se novamente que o Renan Calheiros estivesse envolvido também em alguma falcatrua, algum problema de ordem judicial e ele não possa assumir. Aí entra aquela instituição que tem como missão resguardar a nossa Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, na abertura de vacância, no caso da saída do presidente do Senado, quem entra no lugar é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o posto é ocupado pelo Ricardo Lewandowski. Ok? Pois bem, digamos que... É sério, é uma série de suposições. Mas digamos que o próprio Ricardo Lewandowski não possa assumir novamente o posto em caráter aí de vacância, espaço aberto. O mesmo não pode assumir. O que poderia ocorrer?
eleições indiretas. O Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado escolheriam, através de eleições indiretas, o novo presidente da República, um novo nome, tá bom? Enfim, eu trouxe essas informações para vocês porque eu acho que é de suma importância, porque durante o movimento Vem Pra Rua as pessoas estavam pedindo um terceiro turno das eleições, enfim, não há previsibilidade legal em relação a isso. Estavam pedindo a Aécio Neves, interpretando a lei de uma forma que o candidato do PSDB poderia assumir pelo fato de ter sido o segundo mais bem votado. Ficaram essas informações e a galera aqui mesmo na região do Cariri pedindo uma aula que trouxesse uma notícia em torno da natureza política do impeachment, caso caísse como tema numa redação uma possível reforma política, enfim, uma análise em relação aos nossos direitos democráticos, e eu achei, enfim, de suma importância trabalhar esse tema. Não esqueçam que a galera se apoiou muito num artigo da Lei 1079 de 1950, o artigo 79, em que ele diz que quando o vice-presidente assume, de acordo com esse artigo 79, quem deveria, lógico, tomar o posto é o vice-presidente, só que o vice-presidente ficaria 2 anos e 1 dia. Após esse período, novas eleições diretas ocorreriam. E aí, nesse caso, creio eu, as pessoas se, agarraram a uma determinada oportunidade, a uma chance, mas que na realidade sabemos que o artigo 80 tirou o efeito do mesmo. Agora, galera, não esqueçam, só para resumir, tá certo? Eu gosto de fazer isso demais, reforçar aquilo que foi dito. Então, a natureza política do impeachment diz: qualquer cidadão brasileiro pode pedi-lo. 5 representantes do partido realizam a apreciação do mesmo, encaminham para o presidente da Câmara dos Deputados, que pode vetá-lo ou não. Caso não vete, segue para votação na Câmara dos Deputados. Em seguida, votação no Senado. Em seguida, criação ou formação de uma comissão parlamentar de inquérito. Caso favorável, saída do presidente, 8 anos inelegível. Quem assume? Vice-presidente. Caso de vacância, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente do STF, eleições indiretas, o Congresso escolhe o novo mandatário, tá bom? Eu espero que essas informações, enfim, vocês utilizem, tá certo? Fica aqui o professor Guilherme Lemos, novamente agradecendo demais a oportunidade novamente de falar para os mesmos. E, óbvio, aqui embaixo você tem um espaço para deixar o seu elogio, a sua sugestão de aula, enfim, eu estou aberto, obviamente, a qualquer tipo de sugestão de temas e não se preocupem que nós com certeza iremos contemplá-lo, tá bom? Aqui finaliza o professor Guilherme Lemos, seu parceiro fiel, o H, enfim, Humanas em Foco no Coração. Até mais, se Deus quiser.